Entrei. Já estamos ao vivo, pessoal. Já estamos ao vivo. Tá? Salve, salve, galera. Professor Walter Cunha na área. A gente retornando aí, né? O Brasil só começa depois do carnaval, né? A gente não fez, né, os old school até agora, tá? Mas você que está chegando aí, a Priscila já tá aí no chat, já vai chegando, já vai dando like, né? Já vai se inscrevendo no canal e já vai tocando o sininho aí, tá? A gente tem uma convidada especial, mas não vou adiantar, não. Pedir para os outros professores se apresentarem, depois a gente chama a convidada especial, tá? Almeidoso. Microfone. Tá aí. Pronto. Fala aí, galera. Boa noite. Para quem não me conhece, sou o professor Almeida Júnior. Né? Os nossos contatos estão aí embaixo. Eu mudei de Instagram, né? Mas pela 30ª vez aí. Quem quiser, agora eu estou usando outro, é @concursosdeti.almeidajúnior. A parte de TI eu botei lá. Beleza? É isso. Seja bem-vinda aí, Rebeca. Vai lá, Rogerão. Fala, pessoal, beleza? Seja bem-vindo aí mais uma entrevista. Agora a gente está fazendo umas entrevistas bacanas Vamos começar com umas entrevistas bacanas com o pessoal que está se preparando também, porque eu acho interessante fazer esse feedback de pessoas que não estão nesse ramo de estudos, né? Além dos professores, nós também vamos começar a fazer essa parte de entrevista com a galera que está aí trilhando esse caminho de aprovação. E acho que agora, depois do carnaval, né, as coisas começaram de novo. Fazia tempo que a gente não tinha uma entrevista aí. Rebeca, por favor, se apresente, mas não dê spoiler, tá? Meu nome é Rebeca. Bem, não dando spoiler, eu não sei nem o que eu posso dizer, né? Eu sou carioca, mas atualmente eu moro em São José dos Campos. Tenho 2 filhos, um esposo que me apoia muito. E aí o resto aí a gente vai falando aí durante a live. Você está morando em São José dos Campos, né? Isso, agora como eu sou do Ita, eu fiquei aí, né, 5 anos morando aí em São José dos Campos. Cidade ótima, tá? Você está no CCA, então? Isso. Ah, tá no CCA São José. Bom, pessoal, aqui, mais uma vez, né, a gente estava sendo acusado, né, de não trazer mulheres de sucesso, né? E aí a gente trouxe até a Patrícia, né? E aí, infelizmente, eu não consegui participar. Mas agora, uma das minhas mentoradas, né, a Lucineide, inclusive a tia da Lucineide foi minha professora do ITA, né? Então, ela morava em São José dos Campos e tal, foi nessa confusão, aí ela sugeriu o seu nome, Rebeca, como uma pessoa, né, que já trilhou, já está num cargo aí almejado, tá? E a ideia é que a gente explore essa sua, né, essa sua trajetória, tá? Eu li, né, toda a sua trajetória e a gente vai tentar explorar, tá? Agora uma pergunta, assim, já começando assim, só para iniciar. Que passarinhos são esses nos seus vídeos do Instagram? Pois é que o meu marido é de verdade ou é só... Aqui, que agora aqui não tem nenhum aqui, mas o meu marido deve ter uns 15 passarinhos e onde eu boto algum. Então, é muito difícil eu fazer um vídeo que não tem um fundo musical. O pessoal até fala que acha que eu moro numa fazenda e tudo, mas não é, porque realmente aqui em casa tem bastante passarinho, e aí eu nem escuto mais, para mim já é som ambiente, mas quando eu vejo um vídeo meu, que eu vejo como tem som do passarinho cantando no fundo. Passarinho. Pois é. Pergunta básica, tá? Pergunta básica. Como é que você entrou nesse ramo, né? E no seu caso é um pouco diferente, a gente não chama tanto de concurso, né? Mas como é que você entrou nos exames aí das Forças Armadas? Eu queria que você contasse para nós aí, né? Primeiro, assim, como é que foi a história, depois a gente pergunta detalhes, tá? Então, eu comecei a minha carreira na FAB já tem 15 anos, né? Eu comecei como sargento, né? Eu me formei na EAR e era sargento até ano passado, né? Quando eu dei um upgrade aí na carreira e virei oficial, né? Oficial de TI.
E eu era sargento de informática, eu era SIM, né, que é a especialidade de informática, e aí eu fui sargento aí por 14 anos, e ano passado que eu passei para oficial de informática também. Então, pessoal, assim, só recapitulando aí, deu uma caída aqui na internet, Rogerão e Almeida, tá? Ela teve toda essa trajetória dela, né, nos exames, né, da FAB. Antes de passar a pergunta para vocês, Vinícius veio aqui, aí eu dei uma moral para ele da Marinha, entendeu? Assim, disse que a Marinha era massa, mas eu falo isso para todo mundo, tá? Mas o bom mesmo é a FAB, tá? Aí, Rogério, quer fazer alguma pergunta? Eu dei uma moral aqui para ele ficar feliz, né, e tal, a live sai boa, disse que a Marinha era melhor, mas não é a FAB. Vai lá, Rogerão. Rebeca, eu queria saber, assim, na questão, uma pergunta, acho que é curiosidade da galera, como é que foi sua preparação? Como é que você se preparava para suas provas? E as provas na área, né, na área militar, se tem algum tipo de diferencial de provas para concurso civil normal, assim? Tem alguma diferença? Então, são duas perguntas, né? Como é que foi a sua preparação e se há uma diferença entre tipo de provas? Bem, quando eu estudei a primeira vez, né, na verdade, a FAB foi meu primeiro concurso, né, foi quando eu tinha acabado de sair do 2º grau, e na época eu ainda estava estagiando, né, eu fiz o técnico de informática, e eu estava ainda fazendo estágio, e fiquei sabendo que a EAR tinha aberto a especialidade de informática em 2005. E aí tinha sido a primeira turma estava na escola quando eu fiquei sabendo. E aí um colega meu que estava, né, lá na EAR, né, tem essa questão de que na EAR tem os 2 cursos, né, tem o CFS, que é o curso de 2 anos, que é para quem faz uma especialidade lá, né, e se forma sargento especialista com uma formação lá dentro, e tem o EAGS, que é quem já vem com uma formação técnica e só faz um estágio. E esse meu amigo estava fazendo o CFS. Então, ele já estava há 1 ano estudando lá na EAR, e aí me falou que tinham começado agora uma turma para informática. E, na época, né, o edital saía bibliografia, eu peguei, né, o edital da única prova que tinha, só tinha tido um concurso, peguei bibliografia e fui estudar pelos livros, né? Eu não tinha a menor condição, na época, de pagar cursinho nem nada, e eu estagiava numa faculdade, então, quando eu saía do meu estágio, eu utilizava o restante do horário do dia para estudar na biblioteca da faculdade, e pegava esses livros. E devorei os livros, né? Pensei, bom, se as questões vão sair daqui, eu vou saber do que se trata, então, devorei tudo que eu podia. E aí eu passei logo na primeira prova. E, assim, até então eu nem pensava em ser militar, não era uma coisa assim que eu tinha um sonho. Na verdade, eu nem sabia que existia esse universo, até para mulher mesmo, militar. Para mim, militar era soldado, era para homem. Eu nem pensava em seguir essa carreira. E aí passei, né? Eu tomei até um susto, porque eu fiz como experiência. Na verdade, eu fiz a prova pensando assim, vou ver como é. Nunca tinha feito um concurso na vida. Falei, vou ver como é. E aí, conforme for, me preparo melhor para o ano seguinte. E calhou de eu já passar. E aí eu entrei na EAR no ano seguinte e me formei com esse meu amigo que já estava lá há 2 anos, né? Na verdade, a gente acabou se formando junto, porque o meu curso era menor e aí eu acabei me formando junto com ele. E foi assim que eu me preparei para o primeiro concurso, né? Ao longo dos anos, eu não fiz mais nada, né? Assim, nos primeiros anos eu só foquei em fazer minha faculdade, né? Eu fiz a UERJ, né? A Universidade Estadual do Rio de Janeiro, eu fiz Ciências da Computação lá, e foquei só em fazer a faculdade, e eu viajava muito a trabalho, então eu fiz a faculdade, assim, bem devagar, né? Eu me formei em 6 anos, mais ou menos, porque eu viajava muito. Aí quando eu voltava, eu pegava 1 ou 2 matérias, não enchia minha grade de matéria, para eu conseguir, né, meio que a distância ali, estudando e passar nas matérias. E aí, quando eu me formei na faculdade, em 2013, não existia ainda na FAB nenhum quadro
de carreira para a ciência da computação, né? Até então só existia o quadro de engenheiro, e eu não tinha feito engenharia, eu fiz ciência da computação, e então não tinha nenhuma opção para mim. E aí eu fiz uns 2 concursos só, eu acho que eu lembro que eu fiz a Petrobras, um da Petrobras, um da Transpetro, mas sem muito foco, assim, não era, eu estudei, mas pouco, era mais para saber como é que era, né? Como eu já tinha passado só no primeiro concurso, eu nunca mais tinha feito, né? Então eu fiz umas 2 provas só, civis, assim, para ver como era. E aí, em 2014, criaram o quadro de apoio da aeronáutica, que é o quadro de carreira, que tinha vaga para ciência da computação. E aí eu caí em cima de novo da bibliografia, porque era o que para mim tinha dado certo. Eu peguei os livros e fui estudar, e fui fazer resumo. E o primeiro concurso foi em 2014 mesmo, né? E só tinha uma vaga, né? Até o Jordão, né, quando participou aí da live, comentou que só abre uma vaga por ano, né? E aí eu fiquei em segundo lugar. E aí dei uma murchada na questão de concurso. Mas eu vou deixar vocês falarem um pouquinho também, senão eu já vou contar minha história toda aqui. Pode falar, pode falar. Não estou nem Agora eu dando quero chance saber para como as é que foi. perguntas. Não, pode falar. Eita, até caiu o celular aqui. Ainda bem que foi o celular, não foi você. E aí? Foi o celular aqui. E aí, quando chegou, quando eu não passei, né, eu também, como também, assim, eu sempre fui meio aventureira de concursos novos, né? Então, o de sargento sem uma prova, era o primeiro concurso. E aí eu fui estudar para poder focar. E aí, quando eu não passei, né, no primeiro concurso, inclusive, hoje eu trabalho com o meu chefe hoje é o rapaz que passou nesse primeiro concurso, né, que eu era reserva dele. E aí eu dei uma murchada, assim, eu fiquei assim, poxa, eu acho que vou dar uma parada com essa questão de concurso, deixa eu pensar em outras coisas da minha vida e um dia eu penso nisso de novo. Eu não queria ser aquela pessoa que fica muito tempo estudando e não vive, sabe? Não faz outras coisas da vida. E eu já estava, na verdade, eu já tinha começado a estudar quando eu estava terminando a faculdade, porque eu já sabia que tinha essa possibilidade de criarem o quadro. Então, eu já estava dando uma lida nas coisas, né? E aí, quando criaram o quadro, eu comecei a ler. Quando criaram o concurso, é aí que eu estava estudando mais ainda. E aí, eu fiquei uns 2 anos nessa batida, e aí, quando eu não passei, né, o meu marido tinha combinado comigo. Ele falou, Rebeca, se você não passar, nós vamos ter nosso primeiro filho. E eu também queria muito ser mãe, já era uma coisa que eu queria muito ser mãe na época. E aí, quando eu não passei, eu falei, bom, então eu vou deixar esse sonho de lado por enquanto e vou aumentar a família. E aí foi quando eu tive minha primeira filha, em 2015, no mesmo ano. Eu descobri que eu não ia entrar na escola em fevereiro. Tá travando aí para vocês, tá? Tá travando, Rebeca, no celular. Acho que travou para ela lá. Ver se ela volta. Mas vocês já notaram aí que ela está falando, né? Que é uma diferença grande aí dos concursos militares, né? O concurso militar ele tem a bibliografia pronta. Você já sabe qual livro que você vai estudar, entendeu? Então, é uma diferença. Eu acho que, assim, tem gente que fala que não deveria ser assim. Eu acho que deveria ser assim, sabe? Pronto, voltou. Voltei. Tá com lagzinho, eu não sei se é o local que você tá, se tá perto do seu roteador aí, ou tá muito longe, tá com lagzinho. Eu tirei agora do Wi-Fi. Deixa eu ver se volta.
A gente ouviu Como é que até a história tá? do primeiro filho. Vamos. A gente ouviu até você falando, né? Se não passar, vamos ter o primeiro filho. Isso. Né, mas está dando para me ouvir bem? Ouvir sim. Está dando uma Me congeladinha na imagem, mas está dando para ouvir. Hoje, onde eu estou aqui, não é o melhor lugar da casa com sinal, mas é onde dá para fazer essa live sem as crianças estarem aqui junto, participando. Agora está dando para ouvir. Está dando para ouvir, pode falar. Se o áudio estiver bom, a gente continua assim, então. Então, como eu estava falando, né, eu dei uma parada nos estudos quando eu tive a minha primeira filha e realmente estava me dedicando a ela. Quando eu estava grávida dela, foi a minha primeira experiência com prova de outras forças, né? Porque como a FAB é só uma vaga por ano, eu, até conversando com o próprio Vinícius Jordão, né, ele falou para mim, Rebeca, tenta as outras forças também, lá tem mais vaga, né? E aí eu tentei, nesse ano que eu estava grávida, eu tentei a FAB, a Marinha e o Exército. Mas o meu foco sempre foi a FAB, então na Marinha e no Exército eu nem fiquei bem classificada, e na FAB eu ainda fiquei em 5º lugar nessa minha segunda tentativa, né? E aí no terceiro ano eu não fiz, porque eu estava com a minha filha recém-nascida, e no 4º ano eu tentei, mas sem estudar, assim, eu não estava dedicada ao concurso como eu fiz da primeira vez. Eu já estava bem desanimada nessa questão e fiz mais por fazer, para não falar que eu não tinha feito, né? E aí, em 2018, foi um ano que na verdade, no finalzinho de 2017, eu já comecei a repensar sobre tudo isso e eu fiz uma análise, né, dos meus últimos anos e vi como eu fiquei bem classificada, né, quase entrando, quando eu realmente botei foco naquilo e me dediquei com tudo, quando eu realmente estudei para passar, né? E aí eu falei, bom, eu acho que vale a pena eu investir mais uma vez nisso, na questão de dedicar tempo, de dedicar esforço, fazer sacrifícios, para eu tentar uma última vez esse concurso da FAB. Até porque a minha idade já estava chegando, né? A FAB tem essa idade limite menor, né? De 32 anos, e minha idade já estava chegando. Mas eu falei assim, não, acho que vale a pena eu tentar mais uma vez, mas tentar de verdade, não é tentar meia boca, porque aí vai ser um desperdício do meu tempo, né? Eu queria dedicar tempo e fazer um sacrifício que valesse a pena. E aí eu comecei, dia 2 de janeiro de 2018, foi o dia que eu comecei a estudar de novo e estudei com tudo, estudei para passar, estudei sabendo que a vaga era minha. Quem falava comigo, eu conversava, falava, essa vaga é minha, essa vaga é minha. Até o Jordão mesmo, né? A gente, apesar de ser amigo, a gente era concorrente, né? E a gente estudava junto, e a gente trocava ideia, e eu falava, cara, essa vaga é minha, é minha. E quando faltava um mês para a prova, eu tirei férias e resolvi, né, ficar aqueles 30 dias imerso na matéria, né? Imerso ali fazendo questão, lendo meus resumos, dedicação total. E aí eu descobri que eu estava grávida do meu segundo filho. Faltava 2 semanas para a prova. Eu fui fazer a prova em choque ainda. O Jordão deve se lembrar, eu estava atônita, assim, eu não sabia nem o que eu estava fazendo, assim, eu fiquei 2 semanas meio aérea, porque eu sentia que meus planos eram uns e agora estavam caminhando para outro, né? E aí eu já tinha me dedicado tanto, eu tinha me dedicado tanto tempo que eu falei, não, eu vou fazer essa prova mesmo assim, porque eu estudei pra caramba esses últimos meses, então eu não vou desperdiçar isso, eu vou fazer a prova, mesmo estando grávida. E aí fiz. Não sei nem como. No dia eu até estava um pouco enjoada, esses enjoos de grávida. Olha, foi assim, só Deus sabe o que eu passei, mas fiz a prova. E aí, quando começou aquela iminência de sair o resultado, ficamos, né, eu e o Jordão já estávamos ali nos cabeças, né,
A FAB só corrige 15 provas, né, para essa vaga, e aí eu e o Jordão estávamos lá, e aí corrigiram a nossa redação, né, que só corrige as 15 redações. E a gente estava naquela ali, né, vendo que a gente estava ali no páreo, lá em cima, e aí no dia que saiu o resultado, quando eu vi meu nome lá em primeiro lugar, eu não vou falar que eu não acreditei, porque eu tinha muita certeza de que eu ia passar, mas eu fiquei, assim, muito animada, olha, eu gritava, eu estava, inclusive, no meu trabalho, que eu trabalhava no CCA do Rio, e eu estava lá, e eu fiquei esperando sair o resultado, e a FAB, normalmente, ela demora, ela só manda o resultado depois do expediente, é incrível. E aí, deu o expediente, acabava o expediente, não saiu o resultado, e quando saiu, eu estava sozinha no estacionamento, indo para casa, e aí saiu o resultado, e aí eu vi lá meu nome, com o primeiro lugar do lado, e assim, para quem é concurseiro sabe, né, poxa, ver o seu nome com o número, ainda mais o meu, que só tinha uma vaga, eu tinha que ver o número 1, se eu visse o número 2 já não servia, tinha que ser o número 1, ver o seu nome lá com o número 1zinho do lado é uma coisa, assim, extraordinária, é uma sensação maravilhosa de dever cumprido, de ter alcançado o que a gente, né, batalha tanto para conseguir. E ali começou a minha outra jornada, que aí eu vou deixar vocês falarem um pouco, que foi para eu poder realmente virar, né, oficial da FAB. E aí foi mais 2 anos aí na jornada para realmente concretizar o sonho. Esse cara que está aí todo barbado aí, com o cabelo para trás, ele parece um professor de física, ele era da Marinha também. Quer perguntar aí, Almeida? Quero perguntar. O que eu achei interessante aí na história da Rebeca é essa persistência, né? E às vezes a gente vê aí aluno reclamando, querendo passar em 3 meses, né? Querendo milagre. Achando que tá demais. Desde 3 meses que eu tô aqui, tá demais. Não aguento mais. Pois é, e também a quantidade de vagas, né? Só uma vaga sempre, e ela persistiu, né? 2 características aí que você não vê hoje no concurseiro, né? Outro dia estava aluno aqui falando, professor, mas a prova da Polícia Federal, será que o senhor não pode fazer uma lista de 200 questões com que vai cair? Eu disse, eu tenho bola de cristal, é? Você só que atalho, assim. Se eu soubesse fazer 200 questões e vai cair lá 60, tava milionário, né? Mas é esse negócio do atalho, não tem atalho, né? Você viu aí que ela persistiu e conseguiu. Aí eu queria que você falasse, até para quem não é da área militar, né? Como é que faz para ingressar nessa carreira? Se precisa ser militar ou não? E que dica você dá de estudo, né? A pessoa que vai fazer esse concurso específico aí da FAB, quais são as dicas que você daria para ela estudar? Qual a forma de estudar? Por bibliografia, fazer questões, né? Compartilhar um pouquinho isso aí. A primeira coisa que eu queria comentar é essa sua observação, né, de que é difícil hoje em dia ver nos concurseiros essa determinação e esse foco. Eu acho que é por isso que eles ainda são concurseiros, não concursados, né, porque é uma coisa que é essencial. Né? Se eu fosse falar, uma das coisas que me fez realmente chegar aqui foi engolir a frustração e continuar caminhando, né? Cair, levantar e tentar de novo, então, assim, com certeza não foi só, né, a questão do estudo, do quanto eu consegui assimilar da matéria, mas a questão da determinação, porque eu realmente acredito que qualquer concurso é uma fila, né? Se você continua ali naquela fila, continua se esforçando, vai chegar a sua vez. Mas quantas pessoas nessa fila desistem na primeira, vão embora, sai do lugar? Então, assim, tem que ficar ali, marcando o lugar, até chegar a sua vez. Nem que seja na última vez, né? Nem que seja ali já nos finalmente, mas tem que ficar ali, porque eu acredito que realmente a determinação é que faz a gente alcançar essa questão de concurso, né? E já também dando uma dica, né, sobre como eu estudo, né, como eu estudei, eu tenho certeza que foi a bagagem que eu construí ao longo dos anos de conteúdo que fez eu passar no ano que eu passei.
Porque como o professor Walter falou, no meu último concurso, eu estudei por 6 meses. Nem foram 6, foram 4, porque o quinto foi a prova foi em maio. Mas eu não estudei só esses 4 meses. Esses 4 meses eu já estava relendo o resumo, revendo meus mapas mentais, revendo a matéria de que eu estudava desde 2013. Então, conteúdo é uma coisa, conhecimento, na verdade, é uma coisa que a gente vai acumulando. E cada vez que a gente tenta, a gente já, né, acrescenta mais a esse conhecimento, e aí a bagagem vai ficando cheia. Então, assim, no meu último ano, eu precisei só de 4 meses, mas se eu tivesse saído do zero, com certeza não ia ter passado em 4 meses, mas foi uma bagagem aí sendo construída. Então, mais um motivo para as pessoas ficarem na fila. Se você já está aí estudando há um tempo, a sua bagagem já é muito maior do que quem começou agora. Não desiste. Você tem esse diferencial, então continua, porque você está mais próximo de alcançar do que quem começou agora. E aí, assim eu fui estudando, né? Os 2 concursos que eu fiz, não precisava, né, ser militar, né? Quando eu entrei como sargento, eu vim do meio civil, e esse concurso que eu fiz agora, que é o quadro de apoio, que é o AP, ele também é para qualquer pessoa, não é um concurso exclusivo de quem já é militar, né? Então, é como se eu tivesse saído e entrado de novo, né? Então, é um concurso aberto aí para qualquer pessoa que tenha a graduação na área de TI. Rebeca, eu vou fazer uma pergunta rapidinho aqui, curiosidade. Na aeronáutica tem como passar para oficial, que na Marinha tinha um concurso, independente de arma, né? Não sei se é só a Marinha que tinha isso. Na FAB também tem? Tem. Na FAB existe um concurso que é Existem 2 concursos, na verdade, internos. Tem um que o nome é CEFOI, que ele é a partir de 2º sargento, só para algumas especialidades, que a gente chama de especialidade do grupamento básico. São as especialidades de sargento que começam com B. BET, BEP, BCT, são essas especialidades que podem fazer essa prova do CEFOI. E aí tem um mínimo na carreira, se eu não me engano, são 10 anos já como sargento, que te habilitam a fazer essa prova, e só é para quem é do grupamento básico. E tem também um concurso chamado EAOF. O EAOF, ele é a partir de 1º sargento, né? Então também é um concurso interno, e aí pode todas, não sei se são todas, mas aí podem mais especialidades, inclusive as especialidades que são do grupamento de serviço, que é como era a minha, que era SIM, SAD, que é administração, esses quadros, né, também podem fazer essa prova do EAOF, e aí dá essa ascensão na carreira de virar oficial. Então, tem essas 2 formas de subir na carreira e virar oficial, já estando dentro da FAB. Ótimo. Walter, eu queria só fazer uma observação. É bom, assim, o que a Rebeca falou dessa questão de acúmulo de conhecimento, e isso é importante justamente para a galera que está estudando, né, para o pessoal que está estudando, porque a gente ouve muito, né, quando a gente é concurseiro, a gente ouve muito em reunião de festa de Natal, de Ano Novo, aquela sua tia chata que fala, seu primo estudou 3 meses e já passou no concurso e já está ganhando 500 mil reais por mês. Aí o pessoal fala assim, cara, mas será que ele estudou 3 meses mesmo? Ou será que ele já tinha acumulado um conhecimento de vários, né, de várias coisas, já tinha feito vários resumos, já tinha feito vários mapas mentais, tinha feito várias questões, e quando ele foi fazer o concurso que ele passou, então ele passou em pouco tempo. Então isso é interessante para que o concurseiro possa se blindar com esses comentários chatos daquelas tias meio mala mesmo, né, tias ou tios, enfim, e também para a galera não cair porque tinha muito isso. Hoje acho que deu uma minada, mas tinha muito isso antes. Tinha um pessoal que vendia eu vou ensinar para você uma fórmula de passar na Polícia Federal em 2 meses de estudo. Eu, somente com 2 meses de estudo, passei. E aí, quando você vai ver, o cara não foi somente com 2 meses.
Famoso Caleb. Tipo, o cara teve uma... Caleb ficou milionário, bicho. Hotmart aí, líder. Praticamente aquele negócio do 6 em 7, né? Da galera do marketing digital. Então, a galera tem que entender que não é algo que você chega, passa e acabou. É algo que é construído há muito tempo. Não é algo assim mágico do nada, assim. Falando aí, dá um saudosismo, porque eu acho que, inclusive, você fez, quando tu saiu da EA, né, e você foi para o CCA, RJ? Isso. Quando você formou Não, sargento, na verdade, você eu passei pela DIRAP. Eu passei pela DIRAP primeiro, né, que é a Diretoria de Administração, e depois de uns 5 anos é que eu fui para o CCA Rio. Porque tinha muitas pessoas, que eu ficava no Sindacta 4, né, lá em Manaus, né? Então, a gente tinha muita interação com o CCA-RJ, e a maioria dos sargentos da minha equipe, eles eram cariocas, né? Então, quando dava o tempo, eles já pediam para ir, né? E como que a maioria era de telecom, eles acabavam indo para o CCA-RJ, né? Então, com certeza, você deve ter pego aí os sargentos que foram da minha equipe, assim, que acabaram ficando lá. Mas eu vi uma coisa interessante, que inclusive você ia falar, né, acabou interrompendo, que você passou, mas por conta da gravidez, eu acho que você teve que esperar, não foi? E eu queria saber, eu queria entender isso, porque é uma coisa que eu acho que, eu não sei se porque eu queria em que momento, né, que teve que interromper, né, e aí como é que você retoma, entendeu? Porque Valdir não acabou não a novela, entendeu? Tu acha, não, agora ela passou, não. Ela vai contar a segunda parte ainda da novela. É verdade. Né, e quem, né, os meus amigos próximos que me acompanharam, sabe que a novela tem muitos capítulos, né? A cada etapa... Que é só o resumo, né? Aqui eu vou dar o resumo, mas tem história aí para contar. E o que acontece? O edital do quadro de apoio, né, do concurso do quadro de apoio, ele já prevê que se uma mulher se apresentar grávida na inspeção de saúde e ela estiver dentro das vagas, ela for titular da vaga, ela pode pedir o adiamento por 1 ano para ficar para a turma do ano seguinte. Então, o bizu aí, hein? Ó, tá passando o bizu aí, ó. Não sei o edital desse ano, né? Se vai estar isso. Isso é antes, né, da prova física, no caso, né? Isso. A inspeção de saúde é a primeira coisa, né, que acontece. Então, quando a gente vai para a concentração inicial, né, que é a primeira etapa depois que você realmente passa na prova, você vai para a concentração inicial, onde marcam todas as clínicas, né, que você faz a inspeção de saúde, faz o psicotécnico, aí marca todas as datas do teste físico. E aí, a primeira coisa é a inspeção de saúde, e a primeira coisa da inspeção de saúde é o exame de sangue. E ali ele já detecta quem está grávida, né? Então, ali mesmo ele já interrompe, né? Interrompe a inspeção. A gente tem, então, essa possibilidade de pedir, né, o adiamento para o próximo ano. E aí é engraçado que a gente pede um termo, e aí, assim, é pedir e confiar, porque não tem nada garantindo que você vai entrar. O edital fala que você pode pedir o adiamento por até 1 ano, e que poderá ser convocado no ano seguinte. Então, assim, foi um ano de angústia, porque o poderá é diferente de deverá, né? Eu falava assim, gente, por que botaram esse verbo aqui? Por que não botaram deverá ser convocado? Botaram poderá ser convocado. E aí, a gente fica aquele 1 ano tenso, pensando, cara, e se alguma coisa der errado, né? Inclusive, lá fala que se a mulher estiver grávida de novo no ano seguinte, aí não tem mais jeito mesmo, não tem como adiar de novo. Então, ficou aquela tensão para eu não engravidar de novo e ser convocada no ano seguinte. Chamaram o segundo, né? Ou chamaram o segundo? Não entendi? Eles não chamaram o segundo colocado, né? Isso muito importante. Eles chamaram o segundo colocado. Chamaram o segundo colocado. E o segundo colocado, ele era um sargento do Exército. E antes da redação, a minha saga já começou aí, né? Porque quando saiu o resultado da prova escrita, eu estava atrás, eu era a segunda colocada.
E o primeiro colocado era um sargento do Exército. E quando saiu a nota da redação, a minha redação passou a redação dele, e aí eu virei o primeiro lugar e ele virou o segundo. E, coitado, ele deve ter ficado muito triste, né, quando ele viu o resultado da redação, mas ele foi na concentração inicial, marcada lá no Rio, e ele também era do Rio, e tinham que ver a alegria dele quando ele me viu fardada com um vestidinho de grávida. Porque ali ele soube que, na verdade, a vaga era dele. Então foi bom, ficou todo mundo feliz. Eu fiquei feliz e ele também. Só que ele não entrou, porque ele também passou para oficial do Exército e ele preferiu continuar no Exército. E aí chamaram o terceiro colocado. Nossa Senhora, bicho. Que era um sargento da FAB, aqui de São Paulo. E aí ele entrou. E o Jordão era o quarto. Então, assim, ficou por pouco do Jordão, de chegar no Jordão. E o legal também dessa experiência é que, mesmo sendo uma vaga só, é uma coisa que eu falo para todo mundo que faz concurso, mesmo você sendo reserva, faça tudo. Vá em todas as etapas, faça todos os exames, fica ali até a hora que não dá mais. Porque quem diria que nesse meu ano o terceiro lugar ia entrar, né? Tinha o primeiro, já tinha o segundo, que já era reserva, e quem diria que ia entrar o terceiro? Então, fica já a dica aí para o pessoal não desistir, não desanimar, não achar que, não deu, não passei na vaga, então já era, porque só Deus sabe o que pode acontecer, e aí tem que ficar ligado lá e ficar esperto. Então, o terceiro lugar entrou, e eu fiquei esperando, aguardando o próximo concurso, que foi o próximo, que foi em 2019, né? Eu não precisei fazer a prova, né? A gente está isento de fazer a prova de novo. E assim que saiu a lista dos convocados de quem fez o concurso em 2019, saiu uma lista também com o meu nome sendo convocada para fazer a partir dali todos os exames, junto com quem passou em 2019. Então, eu só não fiz a prova. Desde a concentração inicial, eu já estive ali presente e participei de todas as etapas com a turma de 2019. Nesse ano, 2 vagas. A sua e mais quem passou? Isso. Eu acabei ficando excedente aí na FAB, porque no meu ano entrou uma pessoa e no ano seguinte entrou quem passou no concurso para uma vaga, e eu também fui chamada e aí também entrei. Perguntar, Rogerão? É coisa interessante, só informação pessoal, mas no mundo civil, né, digamos assim, tem a jurisprudência já em relação ao TAF, né? Mulher grávida no TAF, ela pede reserva de vaga, e aí depois ela faz, e aí se ela passar, ela entra naquela vaga. Então já tem uma jurisprudência aí no STF. Tem um vídeo famoso aí de uma mulher que fez o TAF, né, grávida, fazia barra, viralizou aí. Mas, em regra, né, o TAF, a mulher grávida, ela tem direito a pedir reserva de vaga, né, e depois ela vai fazer a prova do TAF. É uma das pouquíssimas exceções. O resto, meu amigo, quebrou o pé, ficou gripado, no dia já era. E olha, mulher é um bicho teimoso, tá? Porque se eu precisasse ter feito o teste físico com a minha barriga de 7 meses, eu tinha feito. Inclusive, eu tentei ainda fazer no meu ano, porque eu tinha essa preocupação de que podiam não me chamar no ano seguinte. E aí eu já até tinha conseguido um atestado da minha médica, da minha ginecologista, da minha obstetra, de que eu podia fazer o teste físico. E se precisasse fazer, eu tinha feito. É bom que eu não tinha muita barriga, mas, assim, ainda mais a gente, né, já concurseira, já ali com a vaga na mão, a gente, ainda mais mulher, ainda dá um jeito. A gente com faz 7 meses, tu ia lá fazer a barra lá e tal. Com 7 meses ia estar lá. Queria só saber da Rebeca como é que é o seu trabalho no dia a dia, qual é o cargo que você ocupa, a sua ocupação mesmo no seu dia a dia, atualmente. Hoje aqui no CCA São José, eu sou programadora Java, né, eu faço parte de um time aqui a gente trabalha com o Scrum, então temos os times, né, de desenvolvimento, e eu faço parte de um time que cuida de um sistema que controla a questão das missões aeronáuticas, né, então toda vez que um avião vai sair do chão, ele tem que ter uma ordem de missão, e é inserido nesse sistema onde eu trabalho.
e ali eu sou programadora Java, né? Mas como o time de Scrum é um time muito multitarefa, né? Eu também mexo, eu já trouxe, né, na minha bagagem a questão de banco de dados, e esses 14 anos eu trabalhava lá no Rio como AD e DBA, então eu já trouxe essa minha bagagem também, e aqui também, sempre que pode, eu faço um scriptzinho de banco, que é assim, é o que está na massa do meu sangue, é algo assim que eu não consegui me desvincular ainda, mas eu também estou adorando programar, né? Também eu acho muito divertido, eu sou daquela profissional de informática de escovadora de bit, sabe? Eu gosto de dar tela preta, eu gosto de mexer com servidor, e aí agora eu estou já numa linguagem de alto nível, né? Estou trabalhando com Java, mas tenho as minhas raízes lá na tela preta também, no Linux, e aí eu estou aqui me divertindo aqui agora, aprendendo a programar e também usando um pouco do meu conhecimento já de SQL que eu acumulei ao longo dos anos. Ele programa em Arduino aí. Arduino, né? Raspberry Pi. Ele teve uma época aí que ele estava fazendo uns negócios em Raspberry Pi e Arduino. Tá aqui, eu achei aqui. Conseguiu? Cara, eu estou curioso para saber. Na realidade, eu acho que eu já até concluí, né? Então, a sua vaga, quando você terminou tudo, né? Tal, tomou posse como tenente. Aí a vaga era para São Paulo, nesse caso. Aí você foi para São Paulo ou foi depois que você foi para São Paulo? Então, como eu fiz os exames todos com a menina que passou em 2019, né, eu fiz todos os exames com a turma de 2019, então eu fiz o teste físico com eles, eu fiz o psicotécnico com eles, a inspeção de saúde, fiz tudo. E aí passei, né? Fui aprovada. Aí o curso começou em janeiro de 2020, né, lá no CIAR, lá em Lagoa Santa, Minas Gerais. E aí, todo ano só abre, como todo ano só tem uma vaga, a vaga já vem nominal, né? Assim, nominal de qual localidade, né? A pessoa não pode escolher, porque vem lá, só tem uma vaga, a sua vaga é para tal lugar, e aí a pessoa só vai. Como no meu ano tínhamos nós éramos duas, vieram 2 vagas, uma para o CCA Rio e uma para o CCA São José. E eu já tinha muita vontade de sair do Rio de Janeiro, eu já conhecia aqui São José, eu já tinha vindo aqui no CCA São José fazer curso há uns 10 anos atrás, de post-degree, e já tinha visto a cidade, já tinha gostado. E aí, quando saíram as vagas, aí eu falei, não, agora é a minha chance de sair do Rio, né? E aí eu pude escolher e escolhi vir para São José. Porque, inclusive, como sargento, eu tentei sair do Rio, até eu assisti a sua live lá com o Vinícius Jordão e vi que você comentou, né, Walter, que você estava tentando sair de Manaus e não estava conseguindo. Isso. Eu tinha 2 bolas de ferro que não me deixavam sair do Rio de jeito nenhum. Eu já tinha pedido transferência e não deixavam. Falavam que eu era imprescindível para o serviço e eu não conseguia sair. E aí, quando eu vi as coisas... Oi? Essa é nova. O carioca, ele quer voltar para o Rio. Na FAB, assim, a gente encontrava, porque na FAB tem muito carioca, né? Não, então, você sabe que o nome não é FAB, né? O nome é FAC. É FAC. Aí você vê o carioca tentando. O antigo Ministério da Aeronáutica, pô. Ainda me lembro, às vezes, eu fui lá uma vez pegar meu passaporte para viajar para o exterior. Aí que ficava ali, né? Que tinha um clube de aeronáutica, tinha aquele grupo, toda aquela parte, né? E eu fui pegar meu passaporte militar. Cara, acho que tinha como é que chama assim? O pessoal pegou o banheiro e adaptou como se fosse tipo uma mesa, entendeu? Para o cara ter espaço para ficar, que era tanta gente voltando, né? E assim, eu não digo nada, não, porque o candango aqui, né? O brasiliense aqui, ele é o goiano que quer ser carioca, né? Então, o candango também ele é torcedor do Flamengo. Mas, assim, é surpresa, porque normalmente o carioca ele está em outro lugar, né? E aí ele quer voltar para o Rio. Aí você, então, pediu para ir para São José. Eu já queria sair, já tinha uns anos, e não por nada no trabalho, pelo contrário, se eu pudesse transferir o CCA Rio para cá, para eu continuar trabalhando com a minha equipe, naquilo que eu fazia, eu tinha transferido, mas eu realmente não queria mais ficar no Rio de Janeiro, né? Graças a Deus eu nunca sofri nada na questão de violência, assim, mas a tensão era grande, né? E quando eu tive mas no Rio você tem que ir com a farda dentro do... No Rio, não. você tem que ir com o uniforme dentro do...
A farda camuflada tem que estar camuflada, escondida, né, dentro da Rogério, a mala. primeira vez que eu fui para o Rio, cheguei lá, né? Aí eu ia ainda ia lá para o PAMI, lá no meio do Caju, né? Aí eu cheguei e tal, não sei o quê. Eu cheguei, fui começar. Eu estava na casa do amigo meu, comecei a colocar o uniforme, né? O cara olhou para mim e disse: o que ele está fazendo? Não, eu coloquei o uniforme aqui para poder ir. Não, tinha essa porra, bota dentro da mochila, se quer morrer, aí a gente foi, quando ele chega dentro da unidade, aí é que você coloca o uniforme, né? Diferente das outras capitais. Mas uma dúvida, assim, aí já é curiosidade minha. Você mora no CTA, então? Ainda não, né? Aqui existe uma fila, né, quando a gente chega, pela prioridade para poder conseguir uma casa para morar dentro da Vila Militar que fica lá dentro do DCTA. E aí eu estou ali esperando, né? De repente, ano que vem eu consigo, então, por enquanto, eu estou morando na cidade mesmo. Para quem não sabe, né, o CTA, né, é o grande complexo, né, que tem ali onde ficam os institutos. O coração de São José, né? Aí onde ficam os institutos, né? Que um deles é o ITA, né? Mas tem vários os outros institutos, né? O INPE, o DI. Então você tem vários lá, inclusive você sabe. E, cara, parece assim outro mundo, assim, eu adorava lá, assim. Lá é uma cidade. Tem umas residências lá americanas, né? Assim, atrás tem a Rua do Lixo. Meu irmão, negócio. Inclusive, não sei se você sabe, mas foi o Oscar Niemeyer, né, que projetou as casas. Então, assim, a vila é muito bonita e lá dentro tem de tudo. Lá dentro tem postos de gasolina, lá dentro tem hospital, tem farmácia, tem padaria, tem tudo. Tem lago para pescar. Então, assim, realmente é uma cidade à parte. Aí, antes de pedir para vocês perguntarem mais alguma coisa, aí, ó, o pessoal que está na live aí, ó, tudo reclamando. Não, quebrei minha unha ontem, não consigo mais estudar. Aí, ó, você passa pela situação que ela passou, né, que com certeza tornou ela mais forte, né? E hoje, claro, tá na fila para entrar, mas vai morar no CTA. Cara, o CTA é maravilhoso, né? Vai morar lá, você não tem ideia, né? E aí o povo aí tudo reclamando, né? Porque a Carol Conká saiu, né? No Big Brother, tudo assistindo Big Brother dizendo que não tem tempo, tá? Aí isso me revolta, assim. Ou quando a Carol Conká saiu, começaram a gritar aqui no meio do meu prédio aqui. Inclusive, eu acho que é uma coisa realmente legal de falar, que obstáculo, né, a gente é que coloca, né, porque eu tinha tudo para não passar. Quando eu estudei no primeiro concurso, eu não tinha filhos, eu já trabalhava, né, eu já era sargento, mas eu tinha ali o meu horário só de trabalho, eu já tinha terminado a minha faculdade, então eu tinha tempo para estudar, né, eu já era casada, mas eu tinha meu tempo ali separado para estudo. E não foi naquele ano que eu passei. E aí, quando eu passei, quando eu já tinha uma filha de 2 anos, ou seja, ela era pequena, ela ainda demandava muita atenção minha, e eu ainda estava grávida de outro. Então, a minha vida já estava, assim, muito mais complicada do que era antes, mas foi quando eu passei. E eu até acho que quando fica mais difícil é quando a gente tem que fazer mais força, porque a gente sabe que as circunstâncias já não estão ajudando. Então, tem que ser na garra, tem que ser na força. Então, não ficar realmente de mimimi, né, de nutelice, né, como o pessoal fala, e meter a cara e saber que dá, né? Então, assim, eu devia estar concorrendo com gente que não trabalha, com gente que não tem filho, com gente que passa o dia estudando, mas ele não teve a garra que eu tive, porque eu peguei a vaga e falei, é minha, botei a faca aqui na boca, né, faca na caveira e fui. Então, realmente não tem desculpa, né? Até isso é bom também para as meninas, né, as meninas aí do curso, né, que estão aí acompanhando. A gente que é mulher, normalmente tem uma rotina mais pesada, né, tanto em cuidar da casa, quanto cuidar de filho, e da gente mesmo quando dá tempo. Então, é mais difícil? Mas não é impossível. É só realmente ter determinação, focar, ter, né, sua rotina de estudo, né, priorizar as coisas que você faz, né? Por exemplo, você está falando aí de Big Brother, eu não sei absolutamente nada, eu nem vejo TV direito, até porque aqui a minha televisão é monopolizada pelos meus filhos, então fica na Discovery Kids quase que o dia inteiro. Mas eu, de qualquer forma, não gasto meu tempo vendo uma coisa que não vai, né? Se eu posso ali estar lendo, se eu posso ali estar me nutrindo de algo muito mais interessante, então é separar, é saber até o que você vai fazer com o seu tempo, porque o tempo de todo mundo é igual, né? Não tem ninguém com mais tempo que o outro, todo mundo tem 24 horas, a questão é o que você faz com o seu tempo.
Então, não é ficar com desculpa se você tem filho, se você tem casa para cuidar. Eu não tinha faxineira, quem fazia a minha faxina era eu e meu marido, quem cozinhava era eu e meu marido, e ainda tinha minha filha para cuidar, para pegar na creche, para acordar de madrugada. Quantas vezes? Vocês acham que com uma filha de 2 anos eu dormia plenamente 8 horas por noite? Não dormia, eu acordava cedo, acordava de madrugada, eu dava mamadeira, eu trocava fralda, e assim, mesmo assim deu. Então, é porque dá, né? Eu sou a prova de que dá. Não vou falar que foi fácil, mas é possível. E também é aquilo, né? As coisas boas da vida não vêm com essa facilidade, tem que vir na garra mesmo, e eu fico contente porque eu já estou há 15 anos na FAB, e quando eu ainda boto a minha farda, eu ainda me emociono, quando eu visto a minha farda e vejo lá primeiro-tenente Rebeca, meus olhos ainda enchem de lágrimas, porque foi uma coisa que eu batalhei muito. Então, esse sentimento de gratidão também é uma coisa que vai me mantendo animada e motivada ainda aí, por muitos anos, né? Então, isso também é importante. Não adianta passar e aí entra, aí no primeiro mês, depois que o salário a rotina já absorve o salário, já não é mais novidade, aí já desanima, aí quer sair porque, o trabalho é muito chato, tem que prestar continência para todo mundo manda em mim. Então, assim, tem que estar realmente com a formação, né, preparado para passar, entrar, permanecer e ser feliz, porque também não adianta ficar aqui e ficar sofrendo porque não passou em nada melhor e ficar aqui lamentando toda a vida, né? Eu sou muito feliz na carreira que eu escolhi, não era uma coisa que eu tinha planejado, nunca pensei em ser militar, mas assim, o meu perfil casou direitinho com a carreira, eu amo o que eu faço, eu gosto da rotina, eu gosto da hierarquia, da disciplina, tudo isso realmente é uma coisa que me deixa contente todo dia. Então, eu sou uma concursada satisfeita, feliz, realmente que não está ainda almejando outra coisa, mas já está muito feliz onde está hoje e muito feliz ainda de ter alcançado o que eu alcancei. Outro dia eu vi, né, eu até postei, tá até no meu Instagram, recuperei aqui, né, que a maior motivação é o desespero. E, Rogerão, a batalha dela aí, cara, ganhou do teu teto solar, hein, Rogerão? Aquela tua historinha não cola mais, não. Depois dessa daí, meu filho com 2... Tá preparada para fazer o teste, o TAF, né? Com 7 meses de grávida. Bicha, a tua história aí ficou para trás, viu, Rogerão? Eu não sei se vocês estão na dúvida, mas teve uma dúvida que passou aqui que eu achei interessante, tá? Como foi, né? Como não foi... foi uma vez, no caso, né? Como foi durante, né, o curso de formação ficar longe dos filhos, né? Então, por isso que eu falei, eu tenho ainda muita história para contar ainda desde a aprovação, né? E essa parte da questão dos meus filhos foi muito, muito difícil, né? Para quem é mulher aí sabe como é difícil para a gente ficar longe dos filhos. Eu sei que os homens também sentem falta, mas... Os homens também, pô. A gente também fica... A gente está, graças a Deus. A gente está, graças a Deus. Arranjou aqui uma coisa que ninguém pode reclamar, né? Que você está longe, tá? Tem essa saudade, né? Mas para a mulher deve ser complexo, né? Não é porque saiu de dentro da gente, não, mas realmente é uma ligação muito forte. E quando eu fui para o CIAA, o meu filho, né? Ele só tinha 1 ano. E ele tinha acabado de aprender a falar mamãe. Ele começou a falar mamãe com 2 dias antes de eu entrar para o curso. E, para quem não sabe, o curso, quando a gente entra, a gente já fica 15 dias em regime de internato, né? A gente não pode sair. Então, da minha filha, que na época tinha 4 anos, e do meu filho de 1 ano, e fui para lá e fiquei lá 15 dias direto. E não só 15, porque quando eles liberaram a gente, era um sábado à tarde. Não dava tempo de eu ir no Rio ver os meus filhos e voltar para o curso na segunda-feira. Ia ficar muito corrido, e os meus filhos nem estavam no Rio de Janeiro. E eu não fui para casa. Então, eu fiquei 21 dias sem ver os meus filhos, assim, de cara, logo no começo do curso, né? O pai lá só falando, né? Fala papai, aprende papai. Não mamãe, não, papai. Não, os meus 2 filhos aprenderam a falar papai antes de mamãe. Isso aí, ele nem precisou fazer força. Mamãe sempre veio depois. Ele já tinha parado de amamentar ele, ou já tinha feito a transição, ou foi corte naquele momento? Não, eu comecei a transição quando ele tinha uns 10 meses, e aí ele já parou. Foi até, graças a Deus, foi de livre e espontânea vontade, ele não insistiu, e aí com 10 meses eu parei de amamentar.
Então, foi bom que quando eu fui para o curso, já tinha uns 2, 3 meses aí que eu já estava sem amamentar, para eu poder também, né, estar bem fisicamente, né, porque a gente que amamenta, as nossas forças são sugadas, né, e aí eu tinha que ter força para aguentar a batida, né, eu não era mais novinha como eu fui na EAR, que eu entrei com 19 anos, né, eu não tinha mais aquela disposição física e eu tinha que estar preparada para aguentar a batida, né, de um novo curso de formação, né, porque também quem aí só se prepara na parte intelectual, esquece de se exercitar, chega lá, toma um baque, porque é muita ralação, muita Você ainda ralação. vai terminar essa história, né, do curso, né? Mas eu estou curioso, estou até com medo de perguntar como é o nome desse segundo menino aí, se é Taf, Vitório. O nome dele é Miguel. O nome dele é Miguel. Aí. É o meu filho. Aí. E Miguel quer dizer, né? O nome Miguel quer dizer quem é como o nosso Deus. Porque para mim foi tão maravilhoso eu ter passado no concurso, ainda ter engravidado dele, ter dado tudo certo, que eu não tive nome melhor para escolher do que esse nome, de falar assim, Ou quem seja, é como o nosso Deus. né, você usou, né, usou não, né, se inspirou na situação para batizar o menino, né? Se fosse o Almeida, batizar o menino de Taf, né? Cara, eu lembrei da história do curso de formação, que aí no último dia lá, a prova de natação, né, a bateria, eu pensando em pegar os meia-boca igual a mim, né? Porque, ó, se eu chegar junto com essa galera, passei, tá tranquilo. Rapaz, eu só peguei os Phelps. Era a galera alta, né? Aí na hora que eu pulei na piscina, quando eu vi o pessoal indo na minha frente, puta que pariu, perdi a prova. Cara, aí comecei a dar um gás para pegar essa galera e peguei. Só que quando eu Puxou saí, o pé de ninguém, não. fui direto para a enfermaria. Tava botando para fora, pelo amor de Deus, não, o quê? Direto para a enfermaria, mas passei. Caramba, foi um dos últimos dias, foi o do mais tenso do curso. Mas foi por causa disso. Com os caras altos lá, eu disse, puta que pariu, agora tem que acompanhar essa galera. Vai sair morrendo da piscina. Aí você ficou 21 dias sem ver as crias lá. Fiquei 21 dias. E aí, quando eu voltei para casa, né, no outro final de semana, né, depois de 21 dias, quando eu cheguei em casa, eu lembro que eu abaixei, né, e meu filho olhou para mim e ele ficou uns segundos assim, olhando para mim. E eu fui preparada para pensando assim, ele deve ter esquecido de mim. Porque eu fiquei 21 dias fora, ele é tão pequeno, eu fui preparada assim, não vou me magoar se ele não lembrar quem eu sou. E ou não quiser ficar comigo, né? Tem criança que às vezes fica, né, naquela achando que é estranho, e aí eu fui preparada para isso. E quando eu cheguei, que eu agachei no chão, olhei para ele, ele ficou me olhando, e aí ele falou, mamãe, aí pronto, né? Aí chorei, né? Meu coração transbordou de alegria, ele lembrou que tinha mãe. E aí, mais um percalço aí da minha vida foi que começou a pandemia no meio do curso, né? E aí eu fiquei mais... né, que tá na pandemia, né? Eu fiquei 2 vezes por 1 mês lá sem vê-los. Né? Quando a pandemia ficou mais forte aqui no Brasil, em março... Mas dá para escrever um livro, não? Esse negócio aí. Te falar que eu comecei a escrever. Pegar o direito autoral desse negócio aí. Vamos entrar de sócio aí, galera. Essa pandemia me inspirou aí. Eu bem que comecei mesmo a escrever umas coisas aí. E aí eu fiquei lá. Eu fiquei o mês de março todo. E aí pude ver meus filhos um final de semana. E fiquei o mês de abril todo lá também. Só pude ver um final de semana. E em maio foi a minha formatura, né? Que também não teve ninguém, porque estava no meio da pandemia. Minha formatura fomos só nós, né? Do curso e o comandante da aeronáutica. Jogou o cap para cima com elástico, para puxar. Nem pôde jogar, não podia se abraçar, não podia nada, não tinha nenhum familiar. A cerimônia foi só entre a turma e o comandante da aeronáutica, não tinha... Né? E tinha assim... Nem o barbeiro foi lá, não. Tem sempre o barbeiro. Só a bandeira, o porta-bandeira foi lá, né? O porta-estandarte lá, mas não, a gente não teve familiar, não teve nada. Então, foi uma cerimônia aí a portas fechadas, né? Mas que não tirou o brilho, né? Ainda mais de quem batalhou tanto para estar ali, não era... não poder ter a família ali naquela hora que ia estragar o momento, né? Então, assim que acabou... O Corona estava lá, o Corona estava na arquibancada assistindo lá, em todo canto. Camarote lá. E aí, galera, vocês têm alguma pergunta ainda? O bicho está emocionado, o Rogerão está emocionado. A história
Eu até falei aqui pro pessoal aqui, né, que a Rebeca veio de voadora de inspiração aí para os dois pés. Já começou 2021 para essa galera aí que estava chorando. Quer perguntar ainda, mesmo? Eu ia perguntar para ela falar um pouquinho assim que ela vê de vantagem, desvantagem, né? Tem folga de pagamento lá na aeronáutica também? Questão de tirar serviço, né? Principalmente para quem não é do meio militar, contar um pouquinho assim como é o dia a dia depois aí que você entra, né? Então, aqui, né, aqui no DCTA, a gente tem toda sexta-feira, a gente trabalha meio expediente, mas a gente trabalha 1 hora a mais de segunda a quinta. Então, não tem uma folga de pagamento. Antigamente, na FAB tinha, né? Quando eu era do Rio... Era bom demais. Era uma sexta-feira por mês, que era folga de pagamento, mas já tem uns anos que não tem mais. E aí, aqui, o legal é assim, a gente trabalha 1 hora a mais de segunda a quinta, mas toda sexta sai meio-dia. Então, a gente trabalha a mesma carga horária, né, dos outros estados, mas de uma forma diferente, que acaba aí dando um gás no final de semana, né? Que já começa depois do meio-dia e na sexta já começa o final de semana. Tem o rancho aqui, também, né? Fala pra galera que o rango é de graça, né? O rancho daqui é bom, tá? E eu sei do que eu tô falando, porque eu já comi muito rancho ruim na vida. Tem a carne explodida, né? O suco de amarelo. Carne de monstro. Tem a carne de monstro, mas a carne de monstro é gostosa aqui. A carne de monstro é gostosa. Cara, é o único lugar, cara, que você pega. Eu já vi, tá? A gente faz inspeção no rancho. E a picanha que chega, cara, é aquela picanha nossa do churrasco mesmo, cara. É a picanha de verdade. Mas eu não sei como é que os caras fazem o negócio se tornar uma sola de sapato, velho. Negócio quando... Cara, ó, aí vira aquilo ali. Aí ele mostrou, não, mas é picanha. Eu falei, cara, tem um processo lá que os caras fazem. Eu cheguei na Marinha, cara, tinha muito hambúrguer, né? Porra, que massa hambúrguer! Mas depois que passa o tempo, caralho, hambúrguer de novo. A pior mesmo é a salsicha verde, velho. Aí eu olhava assim, não, essa salsicha aqui não... Já não se come salsicha, aí esse aqui verde aqui não rola, não. Mas também, às vezes, tinha estrogonofe de camarão, bomba de chocolate. Né? Ainda, você almoça no rancho do CTA, no caso, mora fora. Então, eu como lá no rancho, né, ficaria muito ruim para vir para casa. E aqui realmente a comida é boa. Eu vou te falar que na FAB inteira, né? Quando eu entrei há 15 anos atrás, a comida realmente, na área, então, nossa, eu não sei como é que eu sobrevivi lá. Eu acho que é por isso que eu saí de lá tão magra, porque a comida era muito ruim. Mas me falaram que já melhorou, para quem está entrando agora aí, já falaram que melhorou. Lá no Ceará, a comida é espetacular. Eu até falava para os meus amigos lá, que eram civis, né? Eu falei, gente, isso aqui não é a realidade da força, não se acostumem com isso, porque não é assim no Brasil todo, né? Para você aí, Walter, que trabalhou em Manaus, então, né? Deve saber como que é. Eu já fui a Manaus também. As minhas unidades não eram ranchadas, não, assim. Então, a gente não... Mas não... um grande CTA, né? O CTA era para mas aí tinha épocas que tinha, né? Que era de especial, né? Alguma formatura maior, né? De aviador e tal. Aí tinha bomba de chocolate, né? Cara, bomba de chocolate. Eu só chegava para pegar bomba de chocolate. Aí bomba de chocolate, estrogonofe de camarão, né? Aí era bom demais, pô. Tudo bem, né? Você ia para a pista de pouso lá, né? Meio-dia, no meio do sol, o nego desmaiando. Né, a galera desmaiando lá, né? Aí tinha que voltar, né? Avante camarada, voltar do Abado Batista de Melo, mas no final, né? Tinha lá, né? Um estrogonofe de camarão, né? Batata palha, básico, né? E a bomba de chocolate, entendeu? E às vezes tinha refrigerante, né? Às vezes que não tinha o suco de amarelo, era uma data especial, aí botava um refrigerante, um guaraná e tal. Então, hoje em dia o cara não pode mais nem comprar leite condensado, meu irmão, que já dá escândalo. Pois é. O pessoal acha que a gente tem que comer mal só porque a gente serve ao país, a gente tem que comer comida ruim, meu Deus. A gente não pode nem ter uma alegria na vida, que é ter aquela sobremesa gostosa, mas tudo bem. Até hoje esse tudo dobrado. Pode falar. Então, e a minha rotina aqui de serviço, né? Eu tiro o serviço 24 horas. Aqui eu tiro oficial de operações, que é quem fica no aeroporto recebendo as aeronaves, né, e dando toda a assistência que a aeronave precisa. Então, o serviço não tem a ver com a nossa especialidade, né? Para quem não é militar já sabe, o serviço é pelo posto. Então, eu sou primeiro-tenente, eu tiro tal serviço. Quem é sargento, terceiro sargento tira um serviço, segundo sargento tira outro.
E esse meu serviço hoje é de cuidar das aeronaves. Então, quando uma aeronave pousa aqui em São José, eu tenho que ver se ela precisa de combustível, se ela precisa de fonte, se ela precisa de lanche para os tripulantes, né? E aí eu faço toda essa verificação até antes da aeronave pousar, para quando ela pousar, eu também tenho que estacionar ela, né? Falar em qual lugar do pátio é para ela estacionar e dar ali toda a assistência, principalmente se tiver uma autoridade, né? Se tiver um brigadeiro, né? Eu tenho que dar todo o suporte ali, né? Para ver o que ele precisa e estar acompanhando até a aeronave decolar de novo para ir embora. Então, e aí é serviço 24 horas, eu durmo lá no quartel, né? Deixo meus filhos por uns dias aí, né, em casa sozinhos, tadinhos. Eles já até acostumaram com essa batida, né? Da mãe estar fora. Então, quando é um dia só, eu fico até feliz. Ah, não, foi só um dia, você já voltou, né? No outro dia de manhã, eu tomo café da manhã com eles, então eles já até se acostumaram já com essa batida aqui. E aí, pessoal, mais alguma pergunta aí? Por enquanto, não. Acho que... Meidoso, perguntas? Não. Eu falei muito, né? O grupo aí fazer alguma pergunta. A gente já deu tempo regulamentar, né? Se não tiver mais pergunta. Eu tenho uma dúvida assim, mais curiosa. Você já pegou o porta-estandarte já? Já peguei. Na pandemia, fiz lá de máscara. É a primeira coisa que a gente pega, né? Porta-estandarte. Porque eu nunca peguei, não, graças a Deus. Mas posso te falar? Nossa, eu fiquei tão emocionada. Como eu falei. Com certeza, né? Com certeza você lá com... Mas o problema não é esse, o problema é que você pode ficar tenso, né? Você tem todos os movimentos para fazer, e se você fizer uma M ali, você está ferrado. Não é a bandeira em si, né? Para quem não sabe, né? Para quem não é militar aí, é bom já saber que a gente aqui recebe a missão assim, faltando 10 minutos, né? 20 minutos. E eu fiquei sabendo num dia anterior, e eu tive que aprender todos os movimentos, tipo, com menos de 24 horas, né? Para executar no dia seguinte. E aí eu fiz um intensivão. De autoridades, né? Um brigadeiro e tal. E aí, se você fizer um movimento errado, provavelmente já vai não vai ser legal. Mesmo. Mas aí foi legal. Não, foi bom que eu fui porta-estandarte da minha unidade, né? Então, eu ainda não fui porta-bandeira, que aí é uma responsabilidade maior ainda. E aí, com certeza, eu vou me emocionar mais ainda, né? De carregar a bandeira do Brasil. Mas aí foi bom que eu fiz ainda um estágio só com estandarte para aprender os movimentos, para depois, né? Não fazer feio o dia que eu pegar o porta-bandeira aí para poder ostentar aí a bandeira do Brasil. Você tem muita sorte, né? Que, como você falou, né? Você fica muito emocionado com a bandeira e tal. Mas lá em Manaus, cara, lá em Manaus, deve ter em todo canto, né? Que você chama de representação. Então, você não vai para a formatura. Você fica ali só circulando, com a galera batendo foto com os menininhos e tal, pega o menino no colo, bate uma foto. Aí eu pegava muita representação, assim, então eu nunca peguei. Assim, eu sempre tava essa sorte lá, né, de pegar e tal. Porque também, quando você sai disso, você já sai como primeiro tenente, então você chega muito antigo, né? E aí aí eu pegava as representações. Então o pessoal fica na formatura, que aí o cara, coitado, tem que ficar 4 horas da manhã para entrar em forma, para poder entrar, começar o desfile, sei lá, 7, 8 horas, e não, tu chega lá, sabe a hora que vai começar, e só tem que estar por ali, né? Na hora da representação, né? Mas eu acho muito legal, e eu falei, né, em outras oportunidades, eu só saí, né, por causa daquele episódio lá, né, de eu não poder me transferir, e aí naquilo eu acabei saindo, mas eu gostava muito, eu acho que o militar é uma eterna criança, entendeu? Assim, ele tem um mundo dele, né? Então, você viaja para qualquer lugar do país, né, principalmente capitais, você tem uma unidade lá, aí você já vai direto para a unidade, eu chego em Fortaleza, você vai para a base aérea, chega em Manaus, passa no Sindacta, passa no Comar. Então, você meio que fica ali, né? Todo mundo é amigo, todo mundo se conhece, fica circulando o Brasil. É uma grande família. Aí, por exemplo, você que está na parte do CCA, né? O cara do CCA do Rio vai para o São José, aí depois do São José o cara vai para o Rio. Aí você fica circulando, conhece todo mundo, tá? Sim. Pessoal, se não tiver mais dúvidas aí, eu vou começar a despedida. Só uma dúvida, mas é mais questão mesmo de curiosidade mesmo. Vocês, assim, no caso, Rebeca, você que é da FAB, vocês têm essa questão de rotatividade de moradia nas cidades, ou você fica num local fixo? Tipo o pessoal do Exército, né, que eles ficam mudando de cidade.
Vocês também são a mesma coisa ou não? Então, o meu quadro, como é um quadro novo, né, um quadro recente, e até então, pelo que eu tenho visto, todo mundo está ficando para onde foi, né? Porque, por exemplo, na FAB, os intendentes, existe muito um rodízio, né? Eles têm que conhecer várias faces da FAB, né? Então, o intendente tem que trabalhar em várias vertentes aí para ele poder conhecer tudo da questão financeira da FAB. Então, acaba tendo um rodízio grande. Normalmente, eles ficam 2, 3 anos no lugar e são movimentados para outro. Com o meu quadro, eu não vi isso acontecendo. Como nós somos poucos, quem para onde foi ficou, mas eu não sei se é uma coisa que de repente mais para frente pode ter um rodízio, uma movimentação, né? Porque, por exemplo, da minha especialidade nós só somos 6, né? 6 ou 7, 7 pessoas. Então, assim, não tem tanta gente, não dá nem para fazer um rodízio direito, né? Tem gente em Brasília, tem gente no Rio, gente aqui em São José e gente na capital, São Paulo. Só tem 4 lugares, então não tem nem como fazer um grande rodízio, né, por enquanto. Mas pode ser que mais para frente a força determine que o quadro de apoio vai apoiar vários lugares do Brasil e aí vai começar a ser movimentado, mas por enquanto não. Nos quadros grandes, aconteceu com um colega meu, tá? Nos quadros grandes, né, já tradicionais, quando você chega ali com 4, 5 anos, você mesmo que já vai atrás, por quê? Se você ficar muito antigo na unidade, aí o que vai acontecer? Um dia vão precisar de alguém com uma boca pobre, entendeu? E aí eles vão olhar, cara, quem é que está mais antigo aqui? Aí é você. Então, a galera já ficava se movimentando, porque se você, tipo assim, ficasse muito tempo, aconteceu com um colega meu, né? Ele ficou muito antigo, né, na unidade, ele meio ali, se esquivando e tal, e aí aconteceu um problema em outro canto, tiveram que reunir uma galera para poder jogar para lá, ele foi direto, nem perguntaram, ó, velho, você vai ter que se apresentar no Rio. Perguntar não é uma coisa que acontece com muita frequência, né? Isso. Aí o que acontece? Você já se movimenta, ó. 5 anos, o cara já está pedindo, ó, vou para ali, vou para lá, onde é que tem vaga. Por exemplo, o pessoal do Sindacta, ele fica rodando, né? Ele sai de Manaus, vai para Recife, Curitiba, Brasília. Manaus, né? De Brasília, ele fica rodando. Aí os caras. Aí tem gente que roda no sentido horário, no sentido anti-horário, e vão se encontrando, né? Mas se você ficar muito antigo, se acontecer um problema, você é que vai, é o trouxa que vai na hora, né? Porque o pessoal acaba se movimentando. Alguma pergunta, Almeida? Cara, então vamos se despedindo aí, né? Eu se despeçam, por favor, vocês dois. Aí a gente deixa a Rebeca se despedir e eu, como host aqui, faço o fechamento. Vai lá, Almeida. Beleza, pessoal. Obrigado vocês que acompanharam a gente aqui. Mais um old school aqui, TI, voltando agora aí, pós-carnaval. Diversidade, old school, diversidade. Isso, pós-ressaca aí. Agradecer a Rebeca por ter aceito o convite aqui e, né, aceitou ser entrevistado aqui pela gente, né? É isso. Grande abraço aí. Vai lá, Rogerão. Pessoal, obrigado pela participação de vocês, principalmente da Rebeca, que, no caso, agora a minha história de vida foi superada. A sua história aí não cola mais não, Rogerão. Não cola mais não. Sabe porque não tinha, como é que chama? Que tu fala, sabe que não tinha protetor solar. Não tinha protetor solar. Um câncerzinho de pele. Então, foi bem bacana a história dela e para quem está acompanhando, principalmente para as meninas, né, que tem essa carga, né, de maior responsabilidade do que a gente. Cara, tu já assistiu aquele filme do Karate Kid, assim, que quando os moleques assistiam o filme do Karate Kid, aí saía lá fora, né, metia porrada em todo mundo, que os caras... As meninas estão aqui no chat vibrando aqui, sabe? Vamos, guerreira, vamos lá, todo mundo junto. Mas fala aí, agora. Eu tô vendo aqui, até eu tô acompanhando aqui as meninas, uma incentivando a outra depois dessa entrevista. E foi bem bacana, foi bem proveitosa, realmente é bem bacana esse tipo de a gente conhecer, né, as histórias do pessoal, as histórias de vida da galera, então é bem bacana. Então, tenho só a agradecer a todo mundo que participou e também eu estava sentindo falta aí das nossas lives também, porque é bem bacana, porque cada semana a gente conhece, né, uma pessoa nova, uma história de vida nova, então é bem bacana e só tem a agregar.
Rebeca, manda aí teu recado aí pro pessoal. Vai reverberar, tá? Assim, a gente reverbera aí, o pessoal curte muito essa playlist nossa. Então, manda teu recado aí, por favor. Eu queria primeiro agradecer, né, pelo convite. Nossa, eu fiquei tão lisonjeada quando a Cavalcante, né, a Tenente Cavalcante mandou um e-mail para mim, perguntando, né, o que eu achava dela, sugeriu o meu nome. Eu falei, poxa, eu fiquei, assim, honrada, fiquei até com vergonha. Eu falei, tudo bem. Eu até perguntei para ela, falei, mas de onde que você me conhece? Porque eu não conheço ela pessoalmente. Você não E ela me conhece ela, falou, não? não, eu não conheço. Na verdade, ela ouviu falar de mim por outras pessoas que eu também não conheço. Isso eu não sabia. E chegou meu nome. Pois é, eu perguntei para ela, falei, mas de onde que você ouviu falar de mim? Ela falou, Rebeca, eu ouvi falar de você de muitas pessoas. E ela foi falando os nomes, eu falei, mas eu não conheço nenhuma dessas. Então, eu fico feliz de que a minha história aí está inspirando aí as pessoas, mesmo quem eu não conheço ainda. E eu espero em breve, quando acabar a pandemia, quando eu for a São Paulo, lá conhecer a Cavalcante pessoalmente. Então, para mim, foi um prazer, né? Um prazer poder aqui compartilhar um pouco do que eu passei, né? Da trajetória que eu tive, que eu acho que realmente vale a pena para todo mundo ver como é possível, né? Quando a gente conhece alguém, né? Escuta a história de alguém que conseguiu, mesmo com dificuldade, isso dá um ânimo, né? E eu fico muito contente de poder passar esse ânimo aí para quem está aí estudando, para quem está aí na vida de concurseiro, sabe? Não desiste, persevere, continue, porque é uma fila, um dia vai chegar a sua vez, né? Até tenho postado uns vídeos lá no Instagram e o tema tem sido perseverança, porque eu acho que a gente tem que ter realmente foco e perseverança para continuar correndo atrás dos nossos sonhos, porque na hora certa, na hora que é para ser, as coisas acontecem. Então, muito obrigada aí pela oportunidade de poder contar um pouco da minha história aqui. Quem quiser saber mais da minha história, ainda tem mais pano para manga, viu? Aqui eu acho que eu não contei nem metade de tudo aí que eu já passei, mas aí se alguém quiser ir continuar me acompanhando aí, vai ver mais aí, um pouco mais dessa história aí de vida aí que eu já passei. Fala teu Instagram, pessoal, tem muita coisa legal lá de planejamento, né? Fala o teu Instagram para eles. Meu Instagram é @becampos, com K. Né? E meu nome é Rebeca Campos, né? Se procurar também lá deve achar, mas é @becampos, com K. Rebeca, foram muitas surpresas. Eu achava que você era amiga da Cavalcante. Ela foi a pessoa, né, que a gente, ela é minha mentorada, né? E ela falou: olha, Walter, vocês só convidam homens, né? Aí eu falei para ela: então me sugere alguém, né? A gente tinha convidado outras pessoas, né? Mas algumas recusaram, tá? Principalmente as militares, elas são mais reservadas. Né? E ela falou: me diz alguém. Mas quando ela falou, aí eu achei assim: deve ser uma colega dela, né, do curso de formação e tal. E eu fui com essa pegada. Mas depois, aí eu pedi esse resumo e depois eu fui entrar no seu Instagram, né, para dar uma olhada lá e tal. E eu vi que você já era muito comunicativa, né? E aqui, e toda surpresa foi essa história de vida. E, nossa, é um livro, se você um dia se empolgar, escreva, né, que vai ser um sucesso, não pela venda, mas pela inspiração do pessoal, porque hoje o escritor não ganha nada, né? O escritor hoje ele escreve e ganha 3 exemplares do livro dele de cortesia. É o que o escritor ganha, né? Se não for um best-seller. Então é mais pela inspiração. Eu tenho certeza que essa live vai inspirar muitas mulheres, né, a perseverar. Você é muito comunicativa, tá? Muito empática, né? Então, eu acho que a gente ganhou do Grangerim, viu, Rogerão? E a gente nem precisou sortear negócio de iPhone, sortear laptop. E a gente acho que tem um material aqui melhor do que o dele lá, viu? Rebeca, obrigado, tá? Obrigado demais, né? E eu espero que você tenha cada vez mais sucesso e que você vá para dentro do CTA o mais rápido possível, né? Para viver aquele sonho lá. Pessoal, é isso, tá? Grande live, né? Começamos aí em 2021, né? Com grande estilo. Aqui embaixo estão todos os contatos, tá? Depois eu vou dar uma editada e coloco também o contato da Rebeca, né? A parte do Instagram. Não deixe de curtir, né? Se você está assistindo agora ou se você vai assistir depois a gravação, tá? Tocar o sininho e se cadastrar no canal. Aí a gente volta, né? Com um novo Old School, tá? A gente informa e qual o canal vai ser, tá bom? A gente vai trazer outra pessoa, outra trajetória de sucesso aí para inspirar vocês, tá? Obrigado, pessoal. Um abraço e tchau. Até mais. Até mais, galera.